Imagine fábricas operando numa velocidade quase absurda, onde cada pecinha que sai da esteira precisa ser, sem exagero, absolutamente perfeita. Bom, vamos direto ao ponto nesta nossa exploração de hoje. Nós vamos mergulhar fundo para entender como a visão computacional automatizada está virando o jogo e transformando completamente a produção industrial moderna. E aí fica uma dúvida bem intrigante, né? Como é que a indústria consegue achar aquelas falhas minúsculas, muitas vezes totalmente invisíveis a olho nu? Porque chega um ponto em que a velocidade de produção simplesmente atropela a capacidade humana de acompanhar tudo visualmente. É exatamente por isso que precisamos de sistemas que não apenas vejam, mas que realmente entendam o que está acontecendo ali para garantir uma produção impecável. Então, vamos lá para a seção 1, o que é de fato a inspeção óptica. Para entender como o chão de fábrica atinge esse nível de precisão absurda, a gente tem que começar do básico. Pensa nos sistemas de visão computacional como se fossem os olhos da fábrica. Na prática, a gente está falando de redes super complexas de câmeras capturando dados de imagem de cada componente que passa ali na linha de montagem. O grande objetivo de tudo isso? Criar uma inspeção que seja robusta, que dê para repetir infinitamente e, claro, que seja muito, mas muito rápida. Basicamente, uma tecnologia feita para apoiar e muitas vezes até substituir aquele esforço humano repetitivo. E o impacto disso no mundo real é gigantesco, sabe? É essa exatidão que garante que uma peça defeituosa não vá parar no motor do seu carro ou num equipamento médico super importante. Avançando para a seção 2, os limites das regras. Olha, a gente tem que reconhecer que a velha guarda do controle de qualidade quebrou um galhão por décadas. Mas até os sistemas mais rígidos têm o seu limite. Historicamente, essas inspeções dependiam de regras matemáticas super engessadas, os chamados parâmetros determinísticos. Se a tarefa é simples e o ambiente é mega controlado, beleza. Você programa o sistema para procurar um brilho específico, um contraste exato ou uma forma e um tamanho pré-definidos. Se a peça vier com 1 milímetro a menos do que a regra manda, o sistema já apita e reprova na hora. É excelente, claro, mas só funciona para coisas extremamente previsíveis. Isso ilustra perfeitamente onde a coisa desanda. Porque, vamos ser sinceros, o mundo real é caótico. O ambiente de uma fábrica tem uma variabilidade enorme. Uma simples sombra que bate da janela numa certa hora do dia já é o suficiente para bugar um sistema que tem parâmetros de iluminação travados. Se a peça chega na esteira numa posição só um pouquinho diferente, ou se o metal reflete a luz de um jeito que não estava programado, pronto, o sistema erra a avaliação. Ou seja, as regras tradicionais simplesmente não dão conta da realidade do dia a dia da produção. E aí que entra a nossa seção 3, a revolução da IA. Quando as regras matemáticas clássicas jogam a toalha, a inteligência artificial entra em cena como uma verdadeira virada de jogo. É uma camada nova de análise, baseada em dados, que trabalha junto com o processamento de imagens clássico. A primeira grande ferramenta que a gente tem aqui é a classificação de objetos. Pensa nisso como a habilidade de dar nome aos bois. O sistema bate o olho numa imagem e diz: opa, isso aqui é uma linha de solda, ou isso aqui é um parafuso. Ele entende a categoria da coisa, mesmo que, nesse primeiro momento, não saiba apontar exatamente onde o parafuso está escondido na imagem. Mas aí a gente sobe o nível de complexidade e chega na detecção de objetos. Porque, não adianta só saber que tem um parafuso na imagem. Para verificar a montagem, a gente precisa saber a localização exata dele. E a IA faz isso desenhando o que chamamos de caixas delimitadoras. É literalmente um retângulo virtual que circula o item ali na tela. Com isso, a gente mata 2 coelhos de uma vez, confirma o que é a peça e descobre a coordenada exata dela no espaço. Agora, para aquelas indústrias super rigorosas, só desenhar um quadradinho em volta do erro não resolve. A precisão tem que ser absoluta. É nesse cenário que brilha a segmentação. Esse método é bizarramente detalhista. A inteligência artificial analisa cada pixel da imagem, um por um, e atribui cada pontinho a uma classe de objeto. O resultado? O sistema cria uma máscara de cores super detalhada que mostra o contorno exato, orgânico, de cada peça ou falha. É um mapeamento total, pixel por pixel. O que nos traz para a seção 4, detectando o desconhecido. Olha que sacada genial que a gente tem aqui. O maior desafio da engenharia moderna é como o sistema vai achar um erro que nunca aconteceu antes. Na detecção padrão, a máquina precisa ver milhares de fotos de peças quebradas para aprender o que é um defeito. Mas e se a fábrica for tão boa que quase não tem peça com defeito? Fica impossível treinar a máquina. A saída para isso é a detecção de anomalias, que inverte a lógica toda. Em vez de estudar o erro, o sistema estuda a perfeição. Ele analisa a peça perfeita tantas vezes que entende profundamente o que é o estado normal. Então, qualquer arranhãozinho ou desvio microscópico que fuja desse padrão, ele apita na hora.
É isso que salva as empresas daquelas falhas surpresas que poderiam causar recalls milionários. E tudo isso sem precisar de um banco de dados gigantesco de peças defeituosas. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final muito instigante para encerrar nossa análise. Se hoje os sistemas não dependem mais de fórmulas matemáticas engessadas para saber o que é um erro e já conseguem aprender sozinhos a essência de uma peça perfeita para achar qualquer anomalia, até onde isso vai parar? Essa mistura das regras básicas com a inteligência artificial está reescrevendo o que é possível dentro de uma fábrica. Fica aqui o convite para a gente continuar acompanhando essas inovações de perto. Quem sabe não estamos prestes a ver a utopia da produção com absolutamente zero defeitos se tornar o nosso novo normal? Até a próxima!